Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo esse vídeo. A graça e a paz do Senhor. Nós estamos aqui então para continuar, né, na sequência, estudando o livro de Marcos. Vocês viram os capítulos 1 e 2 com o pastor Eduardo e hoje eu vou dar sequência estudando então o capítulo 3. Vamos fazer uma oração então, antes da gente começar? Beleza? E a gente já começa então a leitura do texto e algumas considerações para o nosso estudo. Maravilha? Bora lá. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que a tua presença, Senhor, envolva os lares de cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo, que a tua palavra alcance e penetre nos corações, que nós possamos ter então um aprendizado consistente da tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, aquilo que o Senhor deseja falar. Pai, que eu seja um canal, um instrumento nas tuas mãos nesse momento, que não saia nada de mim aqui, Senhor, mas tudo venha de ti. Nós oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E é isso aí, pessoal. Vamos lá, começando então o capítulo 3. O título aqui na minha Bíblia é Jesus cura as deformidades. Eu estou usando aqui a Bíblia King James. E aí é legal que você esteja com a sua Bíblia aberta aí para acompanhar a leitura. Ele fala assim: em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e encontrou ali um homem que tinha atrofiada uma das mãos. Alguns dos fariseus estavam procurando uma razão para acusar Jesus, por isso o observavam com toda a atenção a fim de constatar se ele iria curá-lo em pleno sábado. Então convidou Jesus ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. Em seguida, Jesus indaga deles: o que nos é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar vidas ou matar pessoas? No entanto, eles ficaram calados. Indignado, olhou para os que estavam ao seu redor e, profundamente entristecido com a dureza do coração deles, ordenou ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e eis que sua mão fora restaurada. Diante disso, retiraram-se os fariseus e iniciaram um acordo com os herodianos, uma conspiração contra Jesus, e tramavam um meio de condená-lo à morte. Até aqui por enquanto. Então, algumas observações acerca desse texto que a gente acabou de ler. Jesus ele deixa muito claro aqui: deixar de fazer o bem ou fazer o mal não tem muita diferença, tem pouquíssima diferença. Os mestres judaicos na época, eles pregavam que o sábado era um dia dedicado ao descanso, né? Amor e misericórdia. O socorro a quem estivesse em perigo era permitido. Jesus confronta esses líderes nas suas próprias intenções. E eles usam esse dia que eles pregavam, que era o dia do descanso, o dia do amor, eles usam esse descanso, esse dia do sábado, que era sagrado para eles, para tramar um assassinato, para tramar o assassinato contra Jesus. Uma observação importante aqui é que os fariseus, eles não se davam com os herodianos. Fala no final, aqui no versículo 6, que eles vão fazer um acordo com os herodianos, quer dizer, eles se unem, mesmo sendo rivais ali, eles não se davam com eles, mas mesmo sendo rivais, eles se unem para tramar a morte, né, e a condenação de Jesus. Tamanha a maldade no coração, inclusive o texto fala, né, que Jesus ele consegue sondar o coração e ele fica profundamente entristecido com a dureza do coração deles, né. Bom, vamos continuar então a leitura. A partir do versículo 7. Jesus retirou-se com seus discípulos e foi na direção do mar, e uma numerosa multidão vinda da Galiléia o seguia. E assim que ouviram a respeito de tudo o que ele estava realizando, grande quantidade de pessoas, provenientes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e das cercanias das cidades de Tiro e Sidom, veio ter com Jesus. Então, por causa das multidões, ele pede aos discípulos que passem a manter um pequeno barco à sua disposição, para evitar que a massa de pessoas o apertasse, tirando-lhe os movimentos. Pois ele havia curado grande multidão, de modo que todos os que padeciam de alguma enfermidade se acotovelavam na tentativa de vê-lo e tocá-lo. E acontecia que todas as vezes que as pessoas com espíritos imundos o viam, atiravam-se aos seus pés e berravam: Tu és o Filho de Deus. Todavia Jesus repreendia tais espíritos severamente, ordenando que não revelassem
quem era ele. Jesus, nessa época, então, ele se torna muito popular. As pessoas começam a vir de várias regiões, né? Praticamente, essas regiões não seriam só as regiões circunvizinhas ali a Cafarnaum, mas você tem ali gente vindo de muito longe, tá? E ele curava essas multidões e libertava, então, todo mundo que estava possesso. Agora, a parte principal desse capítulo 3, que é onde eu quero entrar, é quando Jesus convoca os 12. É por isso que eu não vou chegar no capítulo 4, né? A ideia era fazer pelo menos 2 capítulos por vez, mas a convocação dos 12 é um texto que vai gastar um pouquinho mais de tempo. Vamos ler aqui então. Ele coloca aqui assim: Jesus subiu a um monte e convidou para si aqueles a quem ele queria, e eles foram para junto dele. Escolheu 12, qualificando-os como apóstolos, para que convivessem com ele e os pudessem enviar a proclamar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Ele constituiu, pois, os 12: Simão, a quem atribuiu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. E depois André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. É importante você entender, né, a gente entender que ele coloca, o Marcos ele coloca isso no livro, mas não quer dizer que todos os discípulos foram chamados assim de uma vez, né? Ele escolheu 12, pegou 12 ali no montoeiro e formou os discípulos. Não. Nos outros evangelhos você tem relatos de como Jesus foi chamando cada um deles. Aqui Marcos, quando escreveu isso, ele tem uma ideia de simplesmente citar quais foram os homens que Jesus chamou, né, dos discípulos para serem apóstolos. Legal? Muito bem. Uma coisa importante que a gente precisa entender aqui. Jesus ele não vem com uma lista pronta assim, né? Quem eu vou chamar, não. O texto diz que ele chamou quem ele quis. E ele escolhe 12 homens e ele não usa assim os critérios que seriam, digamos, naturais, né? Eu vou chamar para um determinado serviço, então eu vou chamar os melhores, aqueles que eu julgo que têm mais capacidade para efetuar aquele serviço. Jesus não faz assim, né? Ele escolhe 12 homens cheios de defeitos, né, que teriam a missão de transmitir aquela palavra. A palavra apóstolo, né, quando ele chama esses 12 e chama eles de apóstolo, o que significa apóstolo? Apóstolo significa comissionado, designado para uma missão. Então, esses 12, eles seriam, então, direcionados para levar a palavra, para espalhar a palavra de Jesus. Muito bem. E agora eu quero entrar numa parte meio polêmica. É possível existir apóstolo nos dias de hoje? Será que é possível nós termos apóstolos nos dias atuais? Porque é muito comum nós vermos aí algumas pessoas se intitulando de apóstolos. Mas será que isso é bíblico? Vamos ver. O número 12 aqui, ele é importante na Bíblia, né? No Antigo Testamento, por exemplo, a gente tinha a era patriarcal, né? Abraão, Isaque e Jacó. E de Jacó, a gente tem as 12 tribos de Israel, né? Essas 12 tribos, elas vão ocupar toda a região de Canaã e essas 12 tribos se transformam então na nação de Israel. No Novo Testamento, Jesus chama 12 apóstolos. E aqui eu quero ler com vocês um texto que está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 10 até o 14. Vamos lá. Apocalipse 21, 10, 14. Fala assim: E ele me conduziu no espírito à parte alta de uma montanha e revelou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus e o seu esplendor era como o brilho de uma joia lapidada e muito preciosa, assim como um grande diamante translúcido feito de cristal puro. Tinha um sólido e altaneiro muro
com 12 portais, 12 anjos junto aos portais. Nessas portas adornadas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Assim, havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam gravados os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Até aqui. Em Efésios 2:20, e eu quero também abrir lá. Vamos lá. Gálatas, Efésios aqui. Efésios 2:20. Veja o que o texto diz para nós. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus, a principal pedra angular desse alicerce. Jesus é a pedra angular onde está firmada a igreja, o fundamento dos apóstolos, se referindo ao Novo Testamento, e dos profetas, se referindo ao Antigo Testamento. No livro de Apocalipse, que a gente acabou de ler, nós temos lá a menção das 12 tribos, Antigo Testamento, e dos 12 apóstolos, Novo Testamento. Quer dizer, você tem ali a revelação do Velho Testamento se confirmando no Novo Testamento. Jesus chamou 12 apóstolos, e aí você pode falar assim, mas teve um que traiu, certo? Judas traiu, e nós teríamos 11. E Pedro, na tentativa de continuar com os 12, né, ele fala aí lá no texto que eles lançam sortes e colocam Matias no lugar do Judas que traiu. Acontece que Matias não era a escolha de Deus. Tanto é que você não tem nenhum outro relato sobre Matias na Bíblia. O 12º apóstolo vai se revelar lá em Atos 9, que é Paulo, o apóstolo Paulo. E lá mais para frente você vai ver que Pedro, ele reconhece a autoridade pastoral a autoridade apostólica de Paulo. O Pedro, ele reconhece essa autoridade apostólica. Então, apóstolos são esses 12. Não existe, gente, não existe base bíblica para dizer que hoje nós temos apóstolos. Um homem, hoje um pastor, ele não pode ser apóstolo. Olha só, em Apocalipse 2, de 1 a 2, a gente tem a carta, para a igreja de Éfeso. E lá é citado que eles tinham uma teologia consistente, na parte do elogio que Jesus manda para essa igreja. Olha, conheço o seu trabalho árduo, como você prova as pessoas que se dizem apóstolos e não são. Quer dizer, eles tinham uma teologia e confrontavam essas pessoas que se diziam apóstolos, mas não eram. Apóstolos são os 12 que foram chamados por Jesus. Hoje não tem base bíblica para dizer que existem apóstolos por aí. Mesmo porque, se a gente pegar o modelo dos apóstolos que nós vemos, dos 12, você tem 11 mártires e um que não foi mártir, que foi João. Ele pode até não ter sido morto, mas ele foi jogado numa caldeira de óleo quente. Imagina isso. Ele sobreviveu, mas ele sofreu bastante também. E o que nós vemos hoje são apóstolos que enchem os bolsos, são cheios da grana e, na verdade, não dão a sua vida de fato pelo evangelho. Então, eu tenho um pouco de dificuldade nesse lance de apóstolo nos dias de hoje. Eu não vejo base bíblica para afirmar que um homem é apóstolo. Quem que chamou essas pessoas de hoje como apóstolo? Quem ordenou, Então, fica aí uma reflexão. A igreja nos dias de hoje, ela é apostólica, mas uma pessoa não pode se intitular apóstolo. Por que a igreja é apostólica? Porque ela é comissionada, ela é enviada a levar a palavra, mas ela não existe uma pessoa, entende? É isso aí, nesse ponto que eu quero chegar. Bom, muito bem, vamos falar sobre os 12. Os 12 que foram chamados. Simão. Simão, ele era um pescador e era um homem extremamente impulsivo. É aquele cara que age primeiro e pensa depois. Você tem relatos lá, ele está vendo, por exemplo, Jesus chegando por sobre as águas. Se é você mesmo, deixa eu ir aí. Aí Jesus, então vem. Aí ele vai lá e pula.
A hora que ele começa a ver assim, nossa, mas e essa tempestade? Tem água aqui, ele começa a afundar. Fala, Jesus me salva. Quer dizer, ele vai no impulso, ele age no impulso. O Tiago e João, que são também pescadores, eles são homens estouradinhos, né? Eles são estourados. Eles são chamados de filhos do trovão por Jesus, porque em certa ocasião, quando eles estão passando com Jesus por Samaria, os samaritanos não queriam receber Jesus lá na terra deles. E aí eles perguntam para Jesus: Senhor, o senhor quer que a gente rogue que caia fogo do céu sobre eles? Quer dizer, queria rogar fogo do céu sobre os samaritanos. Não entendiam nada ainda da mensagem de Jesus. O André é um pescador que foi chamado juntamente com Pedro. Esses Simão, né, o Pedro, Tiago e o João, eram os três discípulos que tinham maior proximidade com Jesus. Você vai ver os relatos dos evangelhos, os acontecimentos mais importantes são esses três discípulos que estão juntos, né? Você tem lá a transfiguração, quando Jesus vai para o Getsemane, esses três discípulos são os que estão junto deles. É importante entender que andavam com Jesus muitas pessoas, muitos discípulos. Desses discípulos, a gente tinha um grupo menor que formavam os apóstolos, e desses apóstolos, um grupo menor formado por esses três, que são aqueles que têm maior proximidade com Jesus. Muito bem, Filipe. Filipe foi aquele que perguntou, que falou para Jesus assim: "Tá, Jesus, mas então mostra-nos o Pai". E Jesus fala: "Filipe, você está comigo todo esse tempo e não percebeu ainda? Se você está me vendo, você está vendo o Pai". O Bartolomeu, que também é chamado de Natanael em João 1:45 a 49. Em João 1:46, é aquele discípulo que fala assim: "Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré?", se referindo, né, a Jesus. Jesus, né, ele fala lá: "Eis aí um verdadeiro israelita". E ele fala: "Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré?". Esse é o Bartolomeu, ou também chamado de Natanael, que Jesus chama. Mateus era um publicano que era odiado pelos judeus, ele era rico e largou tudo para seguir Jesus. Mateus era aquele cara que roubava o próprio povo judeu, né, em benefício próprio, e era aquele cara coletor de impostos e que trabalhava para Roma, para extorquir dinheiro do seu próprio povo. Então o povo odiava Mateus. O Tomé é aquele cara que é instável, ele é inconstante, é aquele cara pessimista. Você fala assim, aquelas pessoas que você fala assim, ó, vamos fazer tal coisa assim. Ah, não, mas isso aí não vai dar certo. Tomé era aquele cara, meio incrédulo, né? Quando o pessoal fala, ah, nós vimos Jesus, ele ressuscitou. Ah, eu só acredito se eu colocar a mão na ferida. Tadeu, aliás, perdão, Tiago. Esse Tiago que cita aqui dos apóstolos não era o irmão do Mateus, embora os pais tivessem o mesmo nome. E a gente tem poucos relatos sobre esse apóstolo Tiago. Inclusive, tem gente que confunde. A carta de Tiago, que está na Bíblia, não é desse Tiago apóstolo. A carta de Tiago, que está na Bíblia, é o Tiago, irmão de Jesus. Então a gente não tem muito relato sobre esse apóstolo. O Tadeu, que também é chamado de Judas, mas não é o Judas Iscariotes. Também a gente não tem tanto relato assim. Simão Zelote. O que é o Zelote? O Zelote, ele é um partido de guerrilha contra Roma. Eles eram homens treinados para combater Roma à força. Eles lutavam contra os romanos e até matavam, né? Por conta disso. Se você assiste a série The Chosen, tem o seriado que aparece lá. Um dos Zelotes é irmão daquele homem do aleijado lá do tanque de Betesda. Então, eu não vou ficar dando spoiler aqui, embora a gente conheça a história, mas é muito legal. Assista lá o seriado The Chosen, porque é uma ilustração muito legal daquilo que a gente está estudando aqui, que são os evangelhos. Legal? E o Judas Iscariotes, que é o traidor e que foi chamado como tesoureiro. Eu fui falando algumas características dos apóstolos aqui, por quê? Para mostrar que, na verdade, esses homens eles não tinham nada de especial e que você tem aqui vários homens com diferentes características, com vários defeitos, inclusive. A equipe era muito divergente, mas Jesus escolheu mesmo assim. E Jesus ele tem um jeito diferente de trabalhar.
Por exemplo, o Pedro, que é um cara impulsivo, que age antes de pensar, Jesus pega e dá a liderança da igreja para ele. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele dá a liderança. E Pedro, depois que Jesus sobe, ele de fato se torna o principal líder ali. Mas veja, Jesus ele vai tratando com essas pessoas. Ele não chama as pessoas prontas. Ele chama pessoas para que ele pudesse trabalhar essas pessoas. Judas era um ladrão e Jesus escolhe esse cara que é um ladrão e dá a tesouraria para ele, sabendo que ele era ladrão, porque Jesus sondava os corações, ele conhecia os discípulos que ele tinha. Mas mesmo assim dá para Judas, né? Como é que eu posso tratar um cara que é ladrão? Eu vou dar então a, a incumbência dele cuidar do dinheiro. Que para que com a vida, né, de Jesus e com o convívio de Jesus, ele tivesse a chance de mudar, assim como Pedro mudou. Muito bem. Jesus, é importante entender isso, gente. Jesus, ele não escolheu os melhores dos melhores. Ele escolheu pessoas que representam toda a humanidade. Por que que ele escolhe discípulos com várias características distintas? Um é mais estourado, o outro pensa demais, um é pessimista, o outro é mais otimista. Imagina, ele coloca num grupo 12 pessoas completamente diferentes. É só Jesus mesmo para pegar um cara que é publicano, um cobrador de impostos, e colocar junto com um zelote. O zelote, que é um cara que lutava contra o sistema, e o Mateus, que era um cara de dentro do sistema, e coloca os dois juntos e faz com que eles trabalhem juntos. Né? Jesus ele escolhe um grupo de pessoas tão distintos e com tantos defeitos, porque é assim que é formada a igreja. Uma igreja não é um lugar homogêneo. A igreja é um lugar onde nós temos vários tipos de pessoas, com várias características e com vários defeitos. Jesus, ele não escolhe, então, os melhores. Ele começa a trabalhar com as pessoas a partir de suas debilidades e não a partir de suas qualidades. Porque se eu me relaciono com você por causa daquilo que você tem de bom, na verdade, por causa daquilo que você pode me oferecer, na verdade eu estou sendo um cara muito egoísta e interesseiro. Eu estou me relacionando com você por interesse, por aquilo que você pode me oferecer. Jesus não era assim. Jesus, ele então chama apóstolos não para receber o que eles tinham, mas para dar aquilo que ele tinha. Jesus queria dar para os apóstolos aquilo que ele tinha. A igreja, é importante a gente entender isso. Ela não é um lugar que se molda a mim. Eu não tenho que escolher, vou escolher uma igreja, por exemplo, eu sou, sei lá, sou professor, sou rico, então eu vou escolher uma igreja que só tem rico. Não, eu sou pobre, então eu vou escolher uma igreja que só tenha pobre. Eu sou, sei lá, professor, vou escolher uma igreja que tem um monte de professor lá. Não, não, eu não tenho que escolher uma igreja que se molde a mim. Eu tenho que. Igreja é o lugar onde eu tenho que encontrar o meu propósito na carência e na debilidade do meu irmão. Foi assim que Jesus formou esses 12. Foi assim que Jesus escolhe esses 12 para representar a sua igreja e a igreja que viria depois com, né, a expansão dessa mensagem. Muito bem, e para a gente finalizar o nosso estudo, a gente tem aí, a partir do versículo 20, cadê? 3, perdão, saí aqui do texto, gente, só um segundinho. Marcos. Aqui. A partir do versículo 20, na minha Bíblia lá está lá, o pecado sem perdão. Foi então Jesus para casa, e uma vez mais grande multidão se apinhou, de tal maneira que ele e os seus discípulos não conseguiam nem ao menos comer pão. Quando os familiares de Jesus tomaram conhecimento do que estava acontecendo, partiram para forçá-lo a voltar, pois comentavam: ele perdeu o juízo.
Mas os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém exclamavam: Ele está possuído por Beelzebu, e mais, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Foi então que Jesus os chamou mais para perto e lhes admoestou por parábolas. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, igualmente não conseguirá manter-se firme. Portanto, se Satanás se atira contra si e se divide, não poderá subsistir, mas se destruirá. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e furtar dali os seus bens sem que o primeiro o amarre. Só depois conseguirá saquear a casa dele. Com toda certeza eu vos asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Todavia, quem blasfemar contra o Espírito Santo jamais receberá perdão. Pelo contrário, é culpado de pecado eterno. Jesus explicou isso porque eles estavam exclamando: ele está possesso de um espírito imundo. E para finalizar, ele coloca aqui: foi quando chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. E havia grande número de pessoas sentadas em torno dele e lhes avisaram: Olha, tua mãe e teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e buscam por ti. Então ele lhes respondeu com uma questão: Quem é minha mãe ou meus irmãos? E repassando com o olhar a todos que estavam sentados ao seu redor, declarou: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois qualquer pessoa que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Dá uma sensação de que Jesus foi grosseiro aqui, né, com os seus familiares, mas na verdade não é isso. O que acontece é que os familiares de Jesus ainda não criam na sua divindade. O texto fala que eles ficaram do lado de fora. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamar. Eles não estavam acreditando que ainda, os familiares de Jesus ainda não criam nele como sendo o Messias esperado. E aí por isso, no começo a gente viu lá no comecinho do capítulo, que eles foram buscar porque achavam que Jesus estava fora de si, que iam buscar ele para trazer ele à força para casa de volta. E Jesus estava cumprindo a sua missão. Uma outra coisa importante do texto, que ele fala aqui sobre a blasfêmia do Espírito Santo. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Já vi gente falando, é xingar o Espírito Santo. Não, não é isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é um ato, uma palavra em si. A blasfêmia não é um pensamento. A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma persistente atitude de arrogância, oposição intencional e rejeição explícita a Jesus e à sua palavra. Então, na verdade, o grego ele é uma língua que tem algumas palavras que são difíceis de traduzir para a língua portuguesa. Existem palavras, por exemplo, que para a língua portuguesa ele blasfemou. Blasfemou está naquele tempo, assim, ele já fez, está no tempo passado. Mas existem palavras na língua grega que você usa e que, na verdade, ele denota uma atitude que é constante. Quer dizer, ele blasfemou e continua blasfemando. Esse seria o sentido real, né? O Novo Testamento. Ele é traduzido do grego e a gente precisa ter essa noção de que, na verdade, a blasfêmia não é um ato isolado em si, mas uma continuidade daquilo. Eu rejeito aquilo que Jesus é, eu rejeito aquilo que Jesus fez. Eu me oponho a Jesus diariamente e conscientemente. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Eu rejeito aquele sacrifício, eu rejeito a palavra de Cristo, eu rejeito qualquer transformação que ele possa produzir na minha vida. Entendeu? Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essas são, basicamente, as atitudes daqueles que amam mais as trevas do que a luz. Legal? E nesse versículo, ele não está declarando que os mestres da lei eles tinham blasfemado, mas eles estavam em perigo iminente. Se eles continuassem com aquelas atitudes, eles estariam blasfemando. Eles cometeriam a blasfêmia porque estariam continuamente rejeitando, então, aquilo que Jesus era. Jesus era Deus na terra. Uma outra coisa que é importante a gente perceber nesse texto é que Jesus ele sofreu oposição, tanto dos da sua casa quanto das pessoas de fora. Na Bíblia fala que o discípulo não é melhor do que o seu mestre. Se o próprio Jesus sofreu oposição desse mundo, nós, como cristãos, também seremos e sofreremos, né, oposição. Não há
comunhão com as trevas e a luz. O mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas. Se nós temos Cristo, nós estamos na luz. E é natural que haja divergências. Se um cristão é amado pelo mundo, alguma coisa está esquisita, porque não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Legal? Pessoal, é isso. Espero que tenha aí elucidado algumas questões e bora aí para frente, né? Vamos continuar estudando os evangelhos. Na semana que vem, então, começaremos do capítulo 4. Não serei eu, né? Não lembro qual é o professor que vai continuar, mas não perca a sequência dos estudos. Se você chegou aqui vendo esse vídeo primeiro, eu recomendo que você assista primeiro. Vá na sequência, né? Marcos 1 e 2, hoje Marcos 3 e assim sucessivamente, para que você pegue o contexto, tudo o que estava acontecendo. Legal? Um abraço, pessoal. Deus abençoe. E é isso aí. Até a nossa próxima aula. Valeu!